qual é o assunto de hoje? O assunto de hoje eu chamo de ciclo do mal, que são padrões de assuntos que a gente costuma repetir quando as coisas não vão bem, quando as coisas dão errado. Então, na verdade, eu dividi o ciclo do mal em alguns quadrantes, né? O primeiro deles é o quadrante do onde. O que é o onde? O onde é você tomar consciência, e aí você pode pensar no seu relacionamento atual, ou você pode pensar num relacionamento anterior que não deu certo. Eu fiz como se fosse um círculo, onde nesse círculo as coisas dão errado. Então, qual é a primeira evidência que você tem que tá tendo um conflito, tá tendo um problema, tá tendo um desgaste no relacionamento? A primeira coisa que acontece é como se fosse a perda daquela magia, a perda da atração. Você começa a olhar com olhos mais realistas e você começa a ver coisas que você não via antes. Então, o primeiro sinal que você tem que tem alguma coisa começando a acontecer é quando você percebe... Oi, Altair, que prazer! É quando você percebe que tem alguma coisa que mudou na forma como você percebe o outro. Os olhos já não são tão bondosos. Se você não consegue reverter... Oi, Camila. Se você não consegue reverter nesse momento, se você não sabe por que isso está acontecendo, você evolui para o segundo estágio do problema do onde, que eu chamei de caderninho. As mulheres adoram aquele caderninho emocional, imaginário, onde não só elas começam a ter olhos mais críticos que elas não tinham antes, como elas começam a emocionalmente anotar o que elas não gostam. E aí, esse caderninho, tem 4 fases dentro desse caderninho. A primeira fase é a resistência. É aquele não gostei. Aquele é a resistência. Você não consegue mais aceitar as coisas com a fluidez de antes. Você começa a tolerar e não mais a aceitar. E outro dia eu fiz uma distinção entre tolerar e aceitar. Tolerar é quando você de certa forma permite, mas você tem dentro de você aquela vontade de mudar o outro. Você tem dentro de você aquela vontade de que aquilo não fosse daquela forma. Você tem dentro de você aquela vontade de que aquilo mudasse. Isso é tolerar. Aceitar é quando você aceita o pacote, quando você aceita as coisas que são diferentes de você e você não fica com uma sensação dentro de si de que você gostaria de mudar, que você gostaria que aquilo fosse diferente. Então, quando você está no caderninho, você pode estar tolerando, mas você não está mais aceitando. Então, o primeiro estágio do caderninho é a resistência. Você recebe as coisas e você tem aquela barreira, você tem aquela resistência, você gostaria que aquilo não fosse daquela forma, você não te agrada o que você está vendo. Se não para por aí, essa resistência vira um ressentimento, você começa a de fato ficar ressentida com o que está acontecendo, e isso é um pouquinho além da resistência, né? É realmente um ressentimento em relação ao que está acontecendo. Se isso não para por aí, começa a virar uma rejeição, onde você já não quer mais participar daquilo, onde você não quer mais interagir como você interagia antes, onde você não tem mais a devoção que você tinha antes. E isso evolui para o último estágio do caderninho, que eu chamei de repressão.
A repressão é quando você começa a, de fato, externar a sua, eh, a sua dissatisfação com o que está acontecendo. Você começa a repreender o outro. E você pode repreender com palavras, você pode repreender com gestos, você pode repreender com silêncio. As mulheres são bem criativas nas formas como elas repreendem os seus parceiros. Se o problema não para por aí, ele evolui para a perda da paixão física. Aí é quando começa a acontecer o total desinteresse pelo outro. Já não existe mais toque, já não existe mais sexo, já não existe mais diálogo. Você começa a, de fato, se afastar totalmente emocionalmente da outra pessoa. Se não parar por aí, o próximo estágio é o estágio da perda do compromisso. O que eu chamo da perda do compromisso? A perda do compromisso com o relacionamento. É quando você joga a toalha, é quando você desiste, é quando você pensa, não tem mais jeito, não dá mais. Nós não somos feitos um para o outro. Nossas diferenças são muito grandes. Então, a perda do compromisso, na verdade, é o momento em que você trai pela primeira vez. Você desiste daquele relacionamento, você desiste daquela pessoa, você desiste em se esforçar de fazer aquilo funcionar. Então ali é o momento em que você joga a toalha, ali é o momento onde você trai o seu voto pela primeira vez, porque você se convence de que não vale mais a pena. E quando isso acontece, o último etapa desse onde, né, nesse ciclo do mal, que funciona como uma roda, e isso pode acontecer várias vezes, né, podem ser vários ciclos, onde vai se intensificando o problema, a último estágio são as histórias de incompatibilidade. É quando você começa a juntar todos os elementos que você começa a contar para você mesma a história do porquê vocês são incompatíveis. Então você acha todas as evidências para justificar a sua história de que são duas pessoas incompatíveis, de que aquela relação não tem como dar certo. Então, esse é o primeiro ciclo do mal que eu gostaria de falar hoje, que é o ciclo do onde. E aí, se você prestar atenção no seu relacionamento atual, se ele não estiver indo bem, ou no seu último relacionamento, tenta identificar todas essas etapas. O que acontecia em cada uma delas? Porque você deveria conseguir identificar isso. Então, vou repetir rapidamente essas etapas para quem está entrando agora. A primeira etapa é uma perda da magia, uma perda daqueles olhos bondosos. É quando você começa a ver com olhos críticos pela primeira vez, coisa que não fazia antes. Quando isso evolui, isso vai para o caderninho, que é aquele balanço emocional onde você toma nota de todas as coisas que você não está gostando. E esse caderninho tem 4 fases. Tem a fase da resistência, onde você já resiste, as coisas acontecem e você já torce o nariz. Passa para o ressentimento, você se ressente do que está acontecendo. Do ressentimento ele vai para a rejeição, e da rejeição vai para a repressão, onde você começa a punir o seu parceiro pelas coisas que você não gosta, que você não está aceitando. Do caderninho, você evolui para a perda da paixão física. É a primeira vez, então, em que os corpos começam a se separar. Você não tem mais a mesma intimidade emocional, você não tem mais o mesmo contato físico, alguns casais não têm mais sexo, você se separa de fato da outra pessoa. Quando isso evolui, isso vai para a perda do compromisso no relacionamento, ou seja, você para de tentar, você para de se esforçar, você meio que joga a toalha, você desiste de fazer aquilo funcionar, você não se esforça mais para fazer aquilo funcionar. E aí, para culminar nesse ciclo do mal, do onde, é você começar a contar para si mesma
as várias histórias que você cria na sua cabeça da incompatibilidade de vocês. E aí você pega todos esses elementos que você foi anotando no seu caderninho durante todo esse ciclo para você criar uma linda história de incompatibilidade do porquê que aquilo não tinha como dar certo. Então esse é o primeiro ciclo. É o ciclo do onde você tá, né? Onde você tá nesse caminho. Porque quanto mais cedo você consegue identificar o que está acontecendo, menos doloroso é você reverter o processo. Mais fácil é você reverter o processo. Quando você já está lá cheia de histórias de incompatibilidade na sua cabeça, porque você já rodou essa roda aí várias vezes, às vezes, de fato, o relacionamento chega ao fim, porque você já não tem mais recursos dentro de você para desfazer todas essas histórias que você construiu e que se tornam muito verdadeiras para você. Então, se isso está acontecendo, identifica onde é que você está nesse ciclo. Aí vamos passar então para o próximo ciclo, ainda dentro do ciclo do mal. O que são os assuntos que afetam um relacionamento? Quais são os padrões de assuntos que afetam os relacionamentos? Por que eles dão errado? Chamei de o quê, né? Os assuntos. Primeiro assunto, dinheiro. Quando começa a faltar dinheiro na casa, isso geralmente é um assunto muito forte para desentendimento. Porque ou o dinheiro pode ser insuficiente mesmo, ou as pessoas podem não concordar em relação às prioridades do que fazer com aquele dinheiro. E aí, quando há essa escassez, é muito fácil você se desentender, porque você acha que o dinheiro deveria ser usado para isso aqui primeiro, seu parceiro acha que para aquela outra coisa. Se você tomou um sorvete a mais, você não deveria ter tomado. Então, ambas as pessoas já estão muito à flor da pele, porque estão passando por uma dificuldade, e desentendimentos sobre o dinheiro é um assunto, um motivo muito comum para desentendimentos. Segundo assunto muito comum para desentendimentos: filhos, logística dos filhos, educação dos filhos. Quando você não tem alinhados os valores em relação a como educar seus filhos, as atividades dos seus filhos, a qual tipo de colégio ele tem que estudar, quais as atividades, qual a rotina em casa, quem vai fazer o quê, a educação, o que você acha que ele deveria aprender, o que você acha que ele não deveria fazer. Então, esse é um segundo assunto muito comum para desentendimentos. São divergências em relação a como tratar, a como educar os filhos. Se você está passando por uma dificuldade no seu relacionamento, eu vou te dar 4 ciclos hoje. Em cada um desses ciclos, eu gostaria que você anotasse onde você está. Porque você saber o que está acontecendo vai te dar munição e vai te ajudar a reverter o processo, a procurar soluções. Então, o que eu quero te mostrar é que o que você está passando não é algo que só você passa. Isso são padrões. Todo mundo passa por isso. Todo mundo que já teve um relacionamento que não deu certo ou que não está dando certo tem as mesmas dificuldades. Então, eu quero te mostrar, primeiro, hoje, que você não está sozinha ou sozinho, que isso é padrão. E segundo, quando você consegue identificar o que é que não está funcionando, você consegue ter mais clareza em relação a estratégias do que você pode fazer para reverter aquilo. Então, vamos continuar. Vamos lá. Terceiro assunto que gera desentendimentos: sexo. Um sempre quer, o outro sempre não quer. Um quer de um jeito, outro quer de outro. Um não está satisfeito, o outro está cansado. Um está com dor de cabeça, o outro não gosta daquilo.
desentendimentos em relação ao que é bom, quando é bom, como é bom. Então, se você não tem uma comunicação clara em relação a sexo, isso pode ser um motivo, um assunto, oi querida, um assunto para desentendimento, para frustração. Quarto assunto, tarefas e decisões de casa. Nos dias de hoje, isso é muito mais relevante do que costumava ser no passado. Né? Nos dias de hoje, se espera que ambos, de certa forma, colaborem naquilo que tem que acontecer dentro de casa. Então, se as pessoas não concordam em relação às decisões ou não concordam em relação a quais tarefas são de cada um, isso é assunto para desentendimento. Todo mundo brinca, né, que se você vai fazer uma obra na sua casa, com certeza você vai brigar. É isso aqui, são divergências nas decisões e nas tarefas de casa. As pessoas podem ter visões muito diferentes em relação ao que se espera, e isso pode dar motivo para muita expectativa e frustração. As mulheres acham que os homens deveriam ajudar mais em casa, as mulheres acham que os homens não fazem as coisas bem feitas, as mulheres acham que os homens não valorizam o trabalho das mulheres dentro de casa. Enfim, tem uma série de desentendimentos, uma série de frustrações e de expectativas frustradas que podem ser decorrência ou consequência dessa diferença de entendimento. Próximo assunto, parentes e amigos. As pessoas brigam por causa de parentes, por causa de festas de parentes, por causa de interferências de amigos, por causa de número de encontros com amigos. Então, se também não tem um alinhamento em relação ao espaço dos parentes e dos amigos dentro daquele casal, isso pode virar um assunto de conflito. Próximo assunto, saúde, estilos de vida, hábitos. Um fuma, outro odeia cigarro. Um bebe, outro odeia bebida. Um é atlético, o outro é obeso. Diferenças fundamentais em relação a estilo de vida, elas denotam diferenças de valores. Então, algumas coisas podem ser tão incompatíveis na questão valores, que isso pode ser de fato um problema muito grave. E o problema de hábitos e rotinas é que você não nasceu com elas e talvez a pessoa que você era 20 anos atrás não é mais a pessoa que você é hoje. Então, assim, você casou com uma pessoa 20 anos atrás que era uma pessoa. E hoje os hábitos mudaram, o cuidado com a saúde mudou, o estilo de vida mudou e você não reconhece mais o seu parceiro. Você fala, não foi com essa pessoa que eu casei. Então, o decorrer do tempo e a forma como as pessoas envelhecem e como elas cuidam de si, da sua saúde, do seu estilo de vida, dos seus hábitos, pode virar um grande assunto de desentendimento, onde você começa a questionar se de fato os valores continuam os mesmos ou se você não reconhece mais aquela pessoa. Próximo assunto, estilo de comunicação. Estilo de comunicação. Ou o tom de voz é agressivo demais, ou o tom de voz é indisponível demais, ou a pessoa não sabe ouvir, ou a pessoa não sabe falar, ou a pessoa é calada demais, ou a pessoa fala demais, ou a pessoa se expõe demais. Estilo de comunicação. Como o casal se comunica pode ser um problema, e como as pessoas se comunicam com o resto das pessoas pode ser um problema. Eu não toleraria alguém que desrespeitasse, sei lá, um garçom, alguém servindo. Isso é algo que me incomodaria muito. Então, estilo de comunicação é uma coisa importante, porque se você
se você não concorda, né? Se você não é um prato cheio para começar aquele ciclo do onde, né? Do caderninho. Primeiro você torce o nariz, depois você se ressente, depois você rejeita, depois você repreende. Por que você falou com aquela pessoa daquele jeito? Então, o estilo de comunicação é também um assunto que gera desentendimento. Continuando aqui na minha lista de assuntos. Desentendimentos e brigas. Desentendimentos e brigas muitas vezes decorrem da inabilidade de entender as necessidades do outro. Você ataca quando você não percebe que o que o outro está tentando te falar, na verdade, é só um pedido de ajuda. Você não consegue enxergar dessa forma. Então, você dá espaço para que aconteçam brigas, para que aconteça desentendimentos verbais, para que assim, isso acaba sendo um problema quando ele acontece com muita frequência. Por qualquer motivo vocês estão brigando, por qualquer motivo um levanta a voz para o outro. Então, essa inabilidade de escutar e de enxergar o ponto de vista do outro pode ser um grande problema, um grande assunto para desentendimento. Outro muito comum, tempo. Onde você investe o seu tempo? Muito comum. Meu marido só trabalha. Meu marido não olha para mim. Não tem tempo para mim, não tem tempo para a família. Então, é uma discordância ou também uma não aceitação de onde está indo o tempo do seu parceiro. Então, foco do tempo também é uma coisa muito importante. E por último, trabalho. Ou trabalha demais, ou trabalha de menos, ou não trabalha, ou um enxerga o trabalho do outro como prioridade, enquanto deveria ser o relacionamento. Então, são divergências e discordâncias em relação ao trabalho. Seja por causa do tempo, seja por causa do tipo do trabalho, seja por causa da intensidade, seja por causa do papel, da relevância, da importância do trabalho. Quantas vezes eu ouvi que o trabalho era a coisa mais importante da minha vida? E eu admito que de fato era. De fato, eu coloquei o trabalho como minha prioridade muitas vezes. Então, isso não é saudável para o meu relacionamento. Então, quando o cônjuge começa a competir com o trabalho, começa a ser uma coisa muito dolorosa, muito dolorida. Então, esses são os principais assuntos pelos quais as pessoas brigam, pelos quais as pessoas se desentendem, pelos quais as pessoas têm conflitos. Então, eu já te falei, o círculo, né, do onde está, como é que vai se intensificando até o máximo, que é a história da incompatibilidade, do porquê que a gente não combina. Agora eu te dei os assuntos sobre o que as pessoas geralmente se desentendem. Esses são os assuntos mais comuns. Agora vamos passar para outro ciclo, que é o seguinte. É o ciclo do como. Como esses desentendimentos estão acontecendo? Quais são os gatilhos que estão sendo disparados? Quais são os gatilhos que estão disparando esses conflitos? O primeiro gatilho é o seguinte: prioridades conflitantes. Quando o teu cônjuge percebe que o relacionamento está competindo com alguma coisa em relação a foco, a tempo, a energia, a atenção, isso vira um problema. Então, a primeira forma, né, o primeiro como de disparar o gatilho é essa sensação de que alguma coisa está competindo com o relacionamento. Prioridades conflitantes em relação à atenção, foco, tempo ou energia. A segunda forma de disparar um gatilho é quando tem estresse demais sobre demandas ou expectativas. É aquela forçada de barra.
é quando você coloca uma carga muito grande em relação a alguma demanda ou expectativa. Isso é uma outra forma de disparar o gatilho do conflito. Outra forma de disparar o gatilho do conflito. Quando você acha que você não está onde você deveria estar. Era aquele pedido de namoro que ainda não veio, aquele pedido de noivado que ainda não veio, aquele pedido de casamento que ainda não veio. É quando o teu modelo de mundo e a tua linha do tempo saem do seu controle. Você identifica que o que está acontecendo, a tua realidade, não bate com aquilo que você imaginou que deveria ser, o seu modelo de mundo, seu blueprint. Então, quando você tem essa sensação, esse é outro gatilho que dispara conflito. É um outro como, né? Como eu tô brigando? Bem, é esse gatilho aqui que me pegou. Qual gatilho que me pegou? Eu tô vendo que a minha realidade não bate com aquilo que eu acho que deveria ser. Então, eu tenho um problema. Outro gatilho que é facilmente disparado, oscilação física. O que é uma oscilação física? É quando você tem estados de vida que não batem mais, né? Ou você tem uma doença, ou um acidente, ou uma incapacidade qualquer, ou... Enfim, é quando você tem as oscilações da vida, as estações da vida, as estações do estado de espírito. É quando você tem alguma questão psicológica. Então, essas oscilações físicas, elas disparam conflitos. Se não houver compreensão, apoio, a convivência fica muito difícil. Quando você não consegue aceitar a oscilação de vida da outra pessoa que está do seu lado. Outra forma de disparar um conflito. Quando existe alguma coisa, algum conflito interno com valores. Então, alguma coisa que você valoriza e que não está sendo cuidado, que você identifica como um conflito com os seus valores, isso é uma forma de disparar um gatilho. Isso é uma forma de disparar conflito. Quando você tem seus valores atacados, quando você percebe que seus valores não estão sendo cuidados ou estão sendo atacados pelo seu parceiro. E por último, linguagem e tom. Sempre linguagem. Linguagem e tom, eles têm o poder de disparar âncoras antigas em você. Tanto em relação a emoções, quanto em relação a significados. Então, a forma como o outro fala com você, linguagem e tom, elas trazem, às vezes, o passado de volta para o presente. E aí, quando essas âncoras, assim, disparam umas âncoras que quando você vê, você já tá brigando de novo. Porque, às vezes, não tem nada a ver com esse relacionamento de hoje. Mas a forma como você foi tratada te faz lembrar alguma coisa da qual você tem alguma cicatriz. E essas emoções, esses significados ruins, eles vêm à tona num estalo de dedos. Então, essa é mais uma forma de disparar conflito. Então, quais que eu falei, né? Falei de prioridade conflitante, ou seja, quando você sente que alguma coisa está competindo com o relacionamento, quando você sente que o relacionamento não é mais prioridade, não está tendo foco, atenção, energia, tempo que deveria ter. Quando tem algum estresse muito forte sobre demandas e expectativas, isso coloca uma pressão no seu relacionamento, seja pressão de dinheiro, seja expectativa de filhos, seja expectativa de casamento, enfim, um estresse sobre demandas e expectativas é algo que gera conflito. Linha de tempo e modelo de mundo, ou seja, quando a sua vida não é aquilo que você acha que ela deveria ser,
você se coloca ali numa linha do tempo e você percebe que as suas circunstâncias não batem com aquilo que você projetou, com aquilo que você gostaria que fosse, e aí você se encolhe, você se ressente por causa disso. Oscilações físicas da vida, né? Estações da vida, questões de saúde, questões psicológicas, estado de espírito. É difícil, às vezes, você aceitar as oscilações do seu parceiro. Então, quando tem uma oscilação grande, né? O seu parceiro virou obeso, seu parceiro começou a fumar, seu parceiro começou a beber. Então, essas oscilações, elas causam conflito. Conflito com valores, quando alguma coisa não respeita ou não cuida aquilo que você acha importante. Isso é um como, né? Isso é uma forma de disparar gatilhos de conflito. E, por último, a linguagem e tom. A forma como o outro te trata é capaz de te trazer âncoras e memórias e emoções e significados muito ruins de relacionamentos passados, talvez. Mas se você não presta atenção nisso, você não percebe que é isso que está acontecendo, você está brigando e às vezes você nem sabe por quê. Você não percebeu que foi uma âncora antiga que você tinha e que voltou pela forma como o seu parceiro te tratou. Então, vamos prosseguir. O último ciclo do mal, então, eu já falei sobre o onde do ciclo, né? Como a coisa acontece e como a coisa piora. Eu já falei quais são os assuntos principais pelos quais as pessoas se desentendem. Eu já falei de quais são os gatilhos que pegam, né? O que dispara o problema. E agora eu queria fechar com o porquê. Por que isso acontece? Quais são os maiores desafios que existem no relacionamento? O que acontece? Primeiro motivo pelo qual os desentendimentos acontecem. Porque você não consegue gerenciar o seu estado de espírito. Se você conseguisse gerenciar o seu estado de espírito o tempo inteiro, nada disso seria importante. Nada disso teria o condão de te chatear, ou de te afetar, ou de te abalar. Porque você estaria senhora de si ou senhor de si o tempo inteiro. Você perceberia o tempo inteiro que aquilo ali não é com você. Não é pessoal. Você estaria o tempo inteiro com a tranquilidade de buscar a mudança, de saber mudar, de saber entender, de saber ouvir. Então, o porquê que dá errado, o primeiro motivo é porque você não consegue administrar o seu estado de espírito o tempo inteiro. Eu falo infinitas vezes sobre isso. Sobre o estado de espírito. Para qualquer coisa na vida, seja relacionamento, seja a sua carreira, seja o seu relacionamento com seus filhos, seja qualquer coisa. Se você aprender a administrar o seu estado de espírito, que nada mais é do que a combinação daqueles 3 fatores, né? Fisiologia do seu corpo, foco, onde vai sua atenção, e linguagem ou significado. Qual filtro você escolhe para ver as coisas? Qual o significado que você dá às coisas que acontecem? O quão generoso você é com a sua linguagem consigo mesmo? Então, quando você administra bem esses 3 fatores que são determinantes para a forma como você se sente, dessa emoção vem um bom pensamento, desse bom pensamento vem uma boa ação, e do conjunto dessas boas ações vem uma boa vida. Então, o desafio é: consiga administrar o seu estado de espírito. Consiga entender que você não tem direito de despejar nos outros as suas emoções, que ninguém tem responsabilidade sobre o que você sente. Ninguém tem o condão nem de te fazer sentir bem, nem de te fazer sentir mal. Isso depende do que você carrega dentro de você. Então, se você for um mestre no cuidado com o seu estado de espírito,
Nada disso consegue te afetar. Qual é o segundo maior desafio no relacionamento, né? Por que que dá errado? Porque você não consegue administrar ou influenciar o estado de espírito do seu parceiro. Então, primeiro você não consegue influenciar o seu próprio estado de espírito. Depois você não consegue influenciar o estado de espírito do seu parceiro. Você não consegue interromper os padrões. Você não sabe como interromper padrões. E tem várias formas de interromper padrões. Se você se deixa carregar para o buraco junto com ele, duas pessoas com estado de espírito pobre vão produzir um casamento pobre. Agora, se você consegue manter o seu estado de espírito rico em energia, você consegue carregar para cima alguém que não esteja ali. Alguém que tenha tido um dia ruim. Alguém que tenha tido um ano ruim. Alguém que esteja com problema de saúde. Então, o porquê de dar errado é quando você não tem dentro de você os recursos para alterar o estado de espírito do seu parceiro. Terceiro desafio para um relacionamento. Oi, Bruna! Corri para chegar a tempo. Terceiro desafio para um relacionamento. O significado que você dá às coisas. Qual é a sua lente para a vida? Qual é o seu filtro para a vida? Você está sempre olhando o que está faltando? Ou você está sempre olhando o que você já tem? Você vive no mundo da escassez? Ou você vive no mundo da abundância? Você está acostumado a interpretar tudo de uma forma negativa, pesada? Ou você é uma pessoa otimista? Ou você é uma pessoa leve? Então, o significado que você dá para as coisas, percebe bem, não tem fatos absolutos. Se você jogar uma caneta no chão e pedir para cada pessoa descrever aquilo que ela viu, elas vão contar coisas diferentes. Elas vão contar detalhes diferentes. Elas vão ter emoções diferentes. Porque significado é algo quase tão único quanto uma impressão digital sua. E significado, você trabalha o seu estado de espírito para que você consiga dar significados bons às coisas. E isso é uma vida boa. Uma vida boa nada mais é do que você conseguir dar bons significados a tudo o que acontece. Pode ser a maior tragédia do mundo, mas quando você consegue tirar uma lição daquilo, quando você consegue enxergar a beleza colateral, quando você consegue enxergar o porquê, quando você treina para você olhar a sua vida desse ângulo. E isso depende do teu estado de espírito, isso depende da tua casa emocional. Tem pessoas que estão acostumadas a reclamar. Elas passaram reclamando a vida inteira. Então, elas nem percebem, mas ali é a casa emocional delas. Qualquer coisa que saia um pouquinho ali do rumo, é na reclamação que elas vão cair. Tem outras pessoas que são gratas o tempo inteiro, que são sorridentes o tempo inteiro. Qualquer coisa que acontecer, elas vão sorrir. Então, o significado que você dá quando as coisas não dão certo, significa que você não conseguiu dar um significado positivo para aquilo que aconteceu. Você só conseguiu enxergar o ruim, você só conseguiu julgar o que faltou, você não conseguiu enxergar onde estava a lição, onde estava a necessidade do outro, onde estava a sua falha, onde está aquilo que você poderia ter feito melhor. Então, assim, se você não ouvir mais nada hoje, ouve só isso. A qualidade da sua vida depende da qualidade dos significados que você puder ou conseguir dar às coisas. Não existem fatos absolutos, não existem verdades absolutas. É sempre a percepção de cada um.
E essa percepção, ela varia de acordo com o estado emocional de cada um. Por isso você tem que cuidar da sua casa, o seu estado emocional. Porque daí vai vir todo o resto da sua vida. Então, conflitos, desafios no relacionamento, eles acontecem quando você não consegue dar bons significados aos fatos. Aí você pode estar me perguntando: mas o meu marido me traiu. Como pode ter alguma coisa boa nisso? Como pode ter alguma coisa positiva nisso? Longe de mim querer justificar qualquer tipo de traição. Longe de mim. Agora, te convido a pensar o que faltou para ele, para que ele tivesse a necessidade de ter algo superficial e temporário com uma outra pessoa. O que faltou? O que ele sentiu? O que ele não tinha que ele precisou buscar em outro lugar? Então, se você consegue ultrapassar a barreira do julgamento, e de novo, não estou falando que está certo, não estou admitindo isso em hipótese alguma. Continua sendo errado, se esse não é o acordo, né, do casal. Tem casais que permitem esse tipo de coisa, mas outros não, acho que a maioria não. Mas ao invés de você só olhar no julgamento, né, daquilo que você sentiu, a traição que você sofreu, tenta vestir um pouquinho o chapéu do outro. O que ele estava sentindo, o que faltou para que ele fizesse uma coisa tão feia. Então, isso é dar significados positivos. Não é você aceitar ou tornar o certo ou o errado certo. Não é isso. É você procurar a lição por trás do julgamento. É você não parar no julgamento. É você buscar o que está por trás. O que você pode fazer de outra forma para que isso não aconteça mais. O que você pode entender naquilo para você, talvez, pelo menos compreender a atitude do outro, por mais que você não aceite. Então, isso é significado. É você ultrapassar a superficialidade do julgamento. Então, vamos seguir. Outro desafio dos relacionamentos é você não conseguir alimentar as necessidades do seu parceiro. Lembra dessas necessidades humanas? Necessidade de segurança. O seu parceiro precisa saber que você está ali, que você no dia seguinte vai continuar ali, que você está apostando nesse relacionamento, que você está se esforçando, que você está se dedicando. Então, o seu parceiro precisa ter segurança em relação às suas intenções, em relação aos seus atos. Então, quando você falha em dar isso, né? Quando você falha em ser essa pessoa, já é um grande desafio. Porque o seu parceiro, ele vai ter uma das necessidades dele, que é se sentir seguro naquele relacionamento, não atendida. Qual é a segunda necessidade? É a da incerteza ou variedade. Quando você tem certeza de tudo, acaba virando um tédio. Principalmente com o passar dos anos, né? Aquilo vai ficando meio tedioso. Então, você cuidar para que você continue fazendo as coisas que você fazia no início do relacionamento. Você cuidar para fazer um jantar diferente, um cinema, qualquer coisa. Então, você ser uma mulher diferente, você ser uma mulher bem cuidada. Então, o seu parceiro, ele precisa de variedade. Variedade não significa várias mulheres. Variedade significa energia dentro do relacionamento. Com você. Só você. Então, quando isso começa a faltar, isso é um fator preocupante. Porque ou olhar para o outro como espelho e buscar de que forma a traição dele fala sobre como você estava se traindo também. Tudo é espelho, né, Bruna? Tudo é espelho. Aquilo que te incomoda muito no outro é sempre aquela parte de você que você não está pronto para enxergar ou para aceitar.
Então, isso é bem profundo, né? Isso é bem profundo e não é tão intuitivo das pessoas perceberem como tudo que incomoda, na verdade, é algo que elas têm dentro de si e que elas ainda não aceitam ou não sabem integrar na identidade. É algo que elas tentam empurrar e fingir que não existe. Então, já falei da variedade. A terceira necessidade humana, de se sentir especial. O seu parceiro, ele tem que se sentir especial do seu lado. Se você trata ele com desprezo, se você fala dele com desprezo, se ele se sente desvalorizado, se ele se sente não necessário, se ele se sente ridicularizado, se você faz piadas sobre ele, isso vai faltar. E quando dá uma oportunidade e o parceiro continua aprontando, como faço? Maria, isso. Eu acho que o principal para você é entender o porquê que isso está acontecendo. São essas necessidades humanas que eu estou falando. Quando a pessoa busca uma outra fonte, seja trabalho, seja amigos, seja uma outra pessoa, significa que tem alguma necessidade dele que não está sendo atendida. E as necessidades são só 6. São essas que eu tô falando. Da segurança, da variedade, de se sentir especial, da conexão. Quando você desconecta, né? Quando você bota o teu parceiro na geladeira, você desconecta, você para de falar, você não liga mais, você não se preocupa mais. Lembra que eu falei do descompromisso com o relacionamento? Seu parceiro sente. Então, quando eu falo que o descompromisso do relacionamento é a primeira forma de traição, é isso aqui. Você está negando para ele uma necessidade humana que ele tem de se sentir conectado. Tem pessoas que se sentem conectadas com animais, com cachorro, com gato, enfim. Tem pessoas que preferem não se conectar com outros seres humanos. Mas aqui, né, a gente está falando de um relacionamento, a gente está falando de 2 pessoas que estão conectadas. Então, se tem uma pessoa que ela continua... Você falou de aprontando. Significa que tem alguma necessidade dela que não está sendo atendida e ela está buscando isso em outro lugar. Eu não sei o que você quis dizer com aprontando exatamente, mas enfim, as pessoas podem buscar no trabalho. Quantas e quantas pessoas se realizam como pessoa através do trabalho? É muito mais fácil do que você conseguir isso através do seu relacionamento com outro ser humano. Trabalho só depende de você. Trabalho não depende de uma comunhão de 2 pessoas, que às vezes não é fácil. As 2 últimas necessidades humanas são a necessidade do crescimento. Você tem que se sentir crescendo. Quando o ser humano não... Quando o ser humano não se sente crescendo, é como se ele estivesse morrendo em vida. Todo mundo precisa se sentir crescendo para se sentir bem, para ser feliz. E a última necessidade humana é da contribuição. É quando você faz algo pelo outro, é quando você se doa, é quando você cuida do outro, é quando você bota o outro primeiro do que você. Então, se você é extremamente egoísta no seu relacionamento, extremamente egocêntrica e o outro não tem espaço, ele vai sentir. Então, desafio no relacionamento é você conseguir alimentar as 6 necessidades humanas que o seu parceiro tem. E não adianta mudar de parceiro, isso é de qualquer ser humano. A gente tem veículos diferentes para alimentar essas necessidades. Como eu falei, o relacionamento não é uma forma fácil de você alimentar tudo isso. Tem gente que alimenta com comida, tem gente que alimenta com trabalho, tem gente que alimenta com o animal doméstico dentro de casa, tem gente que alimenta com Deus. Então, dentro de um relacionamento, você tem que procurar alimentar as necessidades humanas do seu parceiro. Só tenho mais 10 minutinhos, então vou ter que andar um pouquinho rápido para falar dos outros assuntos. Um outro desafio importante são algumas diferenças fundamentais entre homens e mulheres.
Mulheres têm expectativas, né, de que o homem faria aquilo que ela faria. E o homem quase nunca vai fazer aquilo que ela faria. Porque o parâmetro da mulher, quando ela espera alguma coisa, e a mulher nunca fala o que ela quer, né? Ela dá pistas, achando que o homem vai pegar essas pistas. E o homem quase nunca pega essas pistas. E ela quer que ele faça aquilo que ela faria. Então ela fica esperando o que ela faria. Só que o parâmetro dela é ela mesma, que é a mulher perfeita. Então, as mulheres esperam dos homens coisas que os homens não estão preparados para dar. E os homens idem. Os homens querem que as mulheres simplifiquem, os homens querem que as mulheres sejam diretas, objetivas, curtas, concisas, controladas. As mulheres simplesmente não são isso e não vão ser isso nunca. Então, ou a mulher entende que o homem não é igual a ela e o homem entende que a mulher não é igual a ele e aceita as diferenças e ri das diferenças e brinca com as diferenças, ou o conflito vai existir para sempre. Porque você não tem como esperar que o outro seja aquilo que você é, porque quando eu tô falando de sexos opostos, porque a forma de pensar é completamente diferente. Tem vários estudos sobre isso, de que quando o homem, por exemplo, estou dando um exemplo, quando o homem armazena informação, tipo alguma coisa aconteceu, quando a parte do cérebro do homem que ativa, ela está armazenando só aquela informação. Então, por isso que os homens às vezes esquecem das coisas, porque ele armazenou a informação. A mulher, quando armazena alguma coisa, ela armazena a informação e a emoção junto. É outra parte do cérebro que ativa. É por isso que a mulher, às vezes, lembra de fatos que aconteceram há 20 anos atrás. E ela traz de volta como se tivesse acontecido ontem. E o cara fala, mas eu não sei do que você está falando, você está doida, isso aconteceu há 20 anos. Mas a mulher sente como se fosse ontem. E ela traz com a intensidade de ontem, porque ela armazenou a emoção junto. Então, se você não entender essas diferenças e aceitar que elas acontecem e vão continuar acontecendo, não deixa o vício do jogo. Olha só, ele tem o jogo como instrumento de alimentar as necessidades humanas dele. Pode ser um instrumento altamente destrutivo e depois eu te explico o que é um vício. O vício é quando uma única atividade alimenta muitas necessidades. Então, qualquer vício, na verdade. Então, quebrar um vício significa que você tem que procurar uma outra atividade que também alimente essas necessidades, mas de uma outra forma. Então, assim, quem sou eu para dizer se você deve voltar ou não deve voltar? Mas o vício nada mais é do que uma única forma que ele encontrou de alimentar 3 ou 4 necessidades ao mesmo tempo. Se sente especial, se sente conectado, tem a variedade da adrenalina do jogo e tem a segurança de saber que ele vai sentir aquilo tudo quando ele estiver jogando. Então, isso é um vício. Para terminar aqui, eu tenho mais 5 assuntos e 5 minutos. Histórias. Quando você começa a contar histórias, aquelas histórias de incompatibilidade que eu falei, quando você começa a começar a projetar histórias do porquê que vocês não combinam, do porquê que aquilo não é possível, do porquê que aquilo não é mais harmônico. É uma forma de um dos porquês do desafio. Energia feminina e masculina, que também não vai dar tempo de falar agora, mas energia feminina e masculina. Para existir paixão, tem que existir polaridade. Um masculino e um feminino mais forte, porque todo mundo tem os dois. E geralmente, você tem que viver em harmonia com aquilo que é predominante em você. E na maior parte das mulheres, a energia feminina é predominante, na maior parte dos homens, a energia masculina é predominante. E aí, quando você inverte isso, ou seja, você tem aquela mulher extremamente masculina dentro de casa, ou ficam 2 energias masculinas e aí morre a polaridade, ou o homem vai para a energia feminina que inverte a polaridade. Esses dois formatos geralmente geram sofrimento.
Então, você não saber viver em harmonia com a sua energia e não preservar essa polaridade do casal, isso é um fator de conflito. Saldo da conta bancária emocional. Já falei isso várias vezes também. Para cada uma crítica, você deveria ter 5 elogios. Para cada uma reclamação, você deveria ter 5 apreciações. Então, ninguém está falando que você não pode achar alguma coisa ruim, que você não pode conversar, que você não... Você pode. Só que quando você fizer isso, cuida para que você também faça o outro lado numa intensidade muito maior. Isso é uma conta bancária emocional alta, um saldo alto. Cada vez que você reclama, você elogia também. Muito mais. Próximo, matar os problemas na raiz. Não deixar começar o ciclo. Na hora em que alguma coisa você já fala, você já resolve, você já conversa, você já explica, sem colocar o teu parceiro na defensiva. Na hora que você coloca o outro na defensiva, ele perde a capacidade de te ouvir. Ele começa a se defender, ele começa a olhar para o próprio umbigo e a se defender, a buscar os argumentos do porquê que você está errada e ele está certo. Isso não vai a lugar nenhum. Então, o teu desafio é você matar o problema na raiz, conversando assim que a questão surge, mas de uma forma em que você não coloque o seu parceiro na defensiva. Próximo, quando você não sabe brincar com a energia clara e escura, a santinha e a vagabunda, dentro do relacionamento. Esses escândalos que a gente vê por aí, né, do cara famoso que foi pego com a prostituta ou com o travesti ou o que quer que seja, isso é a energia escura se manifestando. Então, quando você não dá espaço, né, se a pessoa tem uma energia escura que ela precisa extravasar e você como parceira, você não dá espaço, você não dá abertura para que isso apareça, essa energia escura vai aparecer em outro lugar. Então, a falta de compreensão, de aceitação da energia clara e escura dentro do relacionamento, ela pode estourar em outro lugar. E o último é você falhar em saber o que o seu parceiro quer, o que o seu parceiro não quer e qual é a pessoa que você tem que ser para entregar essas coisas. Então, quando você não consegue saber isso, você não consegue saber o que ele quer, você não consegue saber o que ele não quer, e você não consegue ser essa pessoa que precisa ser para entregar essas duas coisas. Esse, então, era o último dos grandes desafios. Então, eu tive que correr um pouco para dar tempo de cobrir tudo, mas esses são os 4 grandes ciclos dos padrões de comportamento, das coisas que dão errado, né, dos assuntos que dão errado, do porquê que dão errado nos relacionamentos. Se alguém tiver alguma coisa fora do que eu falei, eu vou adorar ouvir. Só me mandar uma mensagem. Se alguém tiver um outro padrão que eu não falei aqui, eu vou amar saber e expandir aqui o meu campo de estudo. Mas então era isso que eu tinha para falar hoje. Obrigada de novo todo mundo por ter sempre às terças-feiras vir aqui me acompanhar. E na terça-feira que vem, então, a gente se fala de novo. Então, um beijo no coração de todo mundo. Eu tenho só 20 segundinhos aqui, eu acho que a live vai cair já. Então, um beijo para todo mundo e até a terça que vem.